Olá, eu sou o Dimas Novaes, sou psicanalista clínico. Estou aqui para falar um pouquinho sobre toda esta situação que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como em todo o mundo. A questão da quarentena, do distanciamento social, do isolamento social. Ficar em casa deveria ser algo normal para todos nós. Deveria ser algo que não trouxesse para nós nenhuma dificuldade. Mas nós estamos tão atarefados no dia a dia, nós estamos acostumados tanto com uma correria diária, que quando nos é proposto parar, a gente se surpreende com a gente mesmo. Nós estamos acostumados com tanto barulho em torno de nós, que quando somos convidados a silenciar, o silêncio nos atormenta. Meus amigos, quantas pessoas que nesta época, neste tempo de quarentena, estão passando por crises terríveis em seu quarto, em sua residência, em seu apartamento, crises de pânico, crises de ansiedade, de angústia, pelo simples fato que não conseguem desligar, não conseguem silenciar o seu interior, a sua mente, o seu coração. Daí a gente acompanhar pela mídia situações extremas de violência dentro dos lares, provocado pela quarentena, inclusive de suicídios que estão ocorrendo devido a este momento de isolamento social. O que poderíamos, portanto, fazer para ter uma boa saúde mental, um bom equilíbrio emocional neste momento? Bem, a primeira coisa é a gente baixar o nível de ansiedade, baixar o nível de preocupação. E aqui nós aprendemos uma coisa bem interessante. Quando não depende de nós, nós não devemos nos preocupar. Quando uma coisa foge ao nosso controle, nós não devemos ficar ansiosos por causa disso. Porque a ansiedade será apenas mais um problema em nossa vida. Portanto, meus amigos, tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que nós temos que aceitar, orar e aguardar o melhor desfecho da situação, porque não depende de nossas atitudes. Outras pessoas tomarão decisões devido aos cargos, às funções que elas exercem. E nós vamos, de uma maneira bem simples, acolher. Então, não devemos sofrer, não devemos nos angustiar, não devemos entrar em picos altos de ansiedade por aquilo que não depende de nós, por aquilo que não está sob o nosso controle. Aí, uma das melhores atitudes é acalmar o coração, é procurar relaxar a mente. E quem tem uma prática religiosa, quem tem um exercício espiritual acostumado a realizar diariamente, seja na sua casa, no seu quarto, seja em meio à natureza ou num templo que frequenta, quem tem esta dinâmica vai conseguir acalmar melhor o seu interior. Nós precisamos não só ter fé, nós precisamos aprender a confiar em Deus. De uma maneira ou outra, Deus ele está no comando de toda esta situação. Seria mais ou menos como aquela pessoa que tem medo de chuva. Vem as nuvens negras, o tempo fecha, a pessoa já começa a criar um pico de ansiedade no coração dela. Ela se fecha no quarto e de repente a água cai no telhado. E ela entra num estado de angústia, de pânico. Por quê?
Qual seria uma medida para que essa pessoa não entrasse numa situação de pânico? Primeiro, confiar que Deus está no comando daquela situação, de que nenhum mal, de que nada vai acontecer a ela sem a permissão de Deus. Segundo, ela raciocinar, usar a razão, a inteligência. Ela nada pode fazer contra aquela chuva, contra aquela situação da natureza. Não depende dela, não está sob o controle dela. Então acalma o seu interior, se aquieta, confia em Deus e escuta o barulho das águas da chuva no telhado. Tem coisa mais gostosa que escutar o barulho das águas das chuvas que caem no telhado? Escuta o vento que sopra. Encontra sentido até no barulho do trovão ou no risco do raio. Quando você compreende que as coisas não dependem de você, quando você compreende que Deus está no controle das coisas, quando você aprende a relaxar e até na tempestade perceber uma beleza, o teu nível de ansiedade cai, o teu nível de angústia cai. Portanto, neste momento de pandemia mundial, de incertezas em relação ao trabalho, ao emprego, ao salário, em situações de extrema dúvidas em relação às contas no final do mês, em relação a se eu saio ou não de casa, eu pego ou não este coronavírus, eu fico ou não dentro de casa, fechado, no meu quarto. Então, diante de todas essas situações, a minha orientação como psicanalista é relaxar e ouvir o barulho da chuva que cai no telhado. Claro que é uma metáfora que eu estou falando da água no telhado, mas é um sentido para que você compreenda que não adianta entrar em desespero. Não adianta pensar em fazer besteiras na vida, como, por exemplo, chegar ao cúmulo de pensar em tirar a própria vida, ou tirar a vida de outrem que está convivendo comigo. Esta é uma lição, este momento é um momento de aprendizagem para todos nós. Para a gente aprender que a vida não é esta correria, que a vida não é todo esse barulho, que a vida não é apenas trabalhar, que a vida não é apenas ganhar dinheiro. Há algo mais precioso na vida, há algo mais importante, que é a própria vida. Como nós vivenciamos estas realidades no dia a dia da nossa história. No que nós estamos dando valor, no que nós estamos depositando a nossa confiança, em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Portanto, meus amigos, minhas amigas do YouTube, do Face, do WhatsApp, quem for ouvir esta gravação, em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Agora percebam bem, este é o momento para a gente aprender a conviver com o silêncio, a conviver com uma situação onde nós acalmamos o nosso coração, onde nós acalmamos a nossa mente. Não sabe lidar bem com isso? Precisa de uma ajuda profissional? Ótimo! Busque esta ajuda profissional. Mas eu diria que o mais importante está dentro de você. Retornando à metáfora da chuva, daquelas pessoas que têm medo de chuva. Aprenda a deitar, a relaxar e a escutar o doce, o suave barulho da água da chuva no telhado. Comece a raciocinar, usar a sua inteligência, de que você nada pode fazer diante de uma situação que não depende de você. Diante disso, a melhor coisa é entregar tudo nas mãos de Deus
e acalmar o seu coração, com uma expectativa de que tudo isso vai passar. Meus amigos, mais cedo ou mais tarde, daqui uma semana, 15 dias ou um mês, nós não sabemos, mas tudo isto vai passar. E tudo voltará ao normal. Eu diria, até melhor do que o normal. Porque de uma maneira ou outra, nós não seremos mais as mesmas pessoas. De uma maneira ou outra, aprendemos a dar valor, muitas vezes, naquilo que nós não dávamos valor. Nós estávamos acostumados a levantar cedo, a tomar um café correndo, ou às vezes nem tomar um café, a ir trabalhar, passar o dia todo fora, chegar à noite em casa cansado, tomar um banho, dormir, pouco tempo para os filhos, para as esposas, para os maridos, pouco tempo para os pais, para os avós, a preocupação com o trabalho, com o dinheiro, com o ter. E o nosso ser foi se esvaziando. Talvez não seja esta a lição de que nós temos que aprender, que nós temos que parar, que nós temos que, neste momento, reconhecer a nossa pequenez diante deste capitalismo selvagem que nos faz meros instrumentos, objetos de barganhas no dia a dia da nossa sociedade. Portanto, isso é fundamental. Eu compreender qual é o meu lugar neste momento. E o meu lugar neste momento não é apenas ficar em casa, mas ficar bem em casa. Aproveitando o dia a dia em que eu estou em casa para curtir a minha família, o meu vovô, minha vovó, minha mulher, meu marido, meu filho. Desenvolvendo dinâmicas que talvez me leve a compreender quem sou eu, de onde eu vim, qual é o meu lugar neste mundo, para onde eu vou. Quem sabe não está na hora de entronizarmos Deus em nossa vida, Deus em nosso lar, e sentirmos de novo o prazer de nos reunir em torno da mesa do almoço, da janta, juntos fazermos a nossa oração. Quanto tempo a gente não faz isso? Há quanto tempo a gente não se reúne em torno da mesa e juntos, como famílias, fazemos a nossa oração, agradecemos ao nosso alimento, as bênçãos de Deus sobre nossa casa e almoçamos em paz e jantamos em paz e tomamos um café em paz? Há quanto tempo nós não fazemos isso? Estão percebendo que o momento que nós estamos vivendo não é um momento de desgraça, não é um momento de calamidade, é um momento em que nós temos que parar e encontrar o nosso lugar e compreender a nossa missão. Talvez nós estejamos, inclusive, sendo preparados para outras coisas que virão pela frente. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos, nós acreditamos que hoje este coronavírus é algo terrível, que está se alastrando no mundo todo, deixando milhares e milhares de mortos, mas nós não sabemos se no futuro não pode vir algo pior, inclusive. E nós estamos sendo treinados hoje para suportar provações maiores que virão pela frente. É assim que o soldado é treinado, nas pequenas batalhas, para depois vencer as grandes batalhas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, este vídeo é apenas para acalmar o seu coração. Por favor, aprenda a conviver consigo mesmo. Aprenda a dar um tempo para você mesmo. Deite na cama. Escute as águas das chuvas que caem nos telhados. Aproveite para curtir a água da chuva. Em vez de ficar com medo, com pânico da chuva, curta o barulho da água no telhado. Somente quem passa pela tempestade sabe dar valor à calmaria.
Só quem viu o seu barco quase virando num mar tenebroso, revoltoso, sabe depois dar valor à brisa. E é isto. A gente é forjado a ser forte, a ser corajoso, a ser valente, a ser vitorioso assim, na batalha, na provação, na dor, na tribulação. E repito, todos nós somos fortes. Todos nós temos a capacidade de passar por isso bem, muito bem. E se estamos tendo dificuldades para ter um equilíbrio interior, se estamos entrando num processo de depressão, de pânico, de ansiedade, busque ajuda. Busque ajuda de Deus, busque ajuda na espiritualidade, busque ajuda de um profissional, de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra. Busque ajuda das pessoas que te amam. Abra o seu coração para as pessoas que convivem com você. Não tenha medo de dizer, eu não estou bem. Eu estou precisando de ajuda. Eu não estou sabendo vivenciar esta nova realidade na minha história. Não tenha medo. O marido de buscar ajuda na esposa, os filhos nos pais, a esposa no marido. O importante é a gente compreender que a gente não está só. Estamos isolados socialmente, mas não estamos só. Agora é hora de ficar em casa, mas não apenas ficar em casa. É hora de ficar bem em casa, aproveitando cada minuto, cada hora, cada dia, para quem sabe colocar em dia nossas leituras, quem sabe buscar na palavra de Deus um consolo, quem sabe assistir um bom filme, ouvir uma boa música, reaprender a ser família, a fazer coisas que antes a gente não fazia mais. Quem sabe deitarmos todos numa única cama, como a gente fazia quando era criança, e todos numa única cama escutar as águas caindo no telhado, escutar o barulho das águas no telhado, acalmar o nosso coração e dormir em paz. Para terminar este vídeo, pare e pense. Como você está vivendo esta realidade de quarentena? Como você está buscando equilíbrio emocional? Faça coisas simples. Primeiro, de uma maneira ou outra, procure realizar uma atividade física. Depois, procure fazer leitura de um bom livro. Depois, procure exercitar a sua mente num relaxamento. Faça um momento de meditação, de relaxamento, respiração. Está ansioso? Está angustiado? Sente-se ou deite-se, feche os teus olhos, respire bem calmamente, expire e inspire bem calmamente. E vai trazendo boas imagens para a sua mente. E aí você vai relaxando, e neste relaxamento você vai baixando o nível da sua ansiedade, da sua angústia. Meus amigos, minhas amigas, espero ter contribuído um pouquinho para ajudar você a passar esse momento que para muitos não está sendo fácil. E aqui vai talvez uma última orientação. Não fique fixado nos telejornalismos em que apresenta apenas desgraça, mortes, más notícias. Não fique o dia todo ligado na televisão, no telejornalismo, recebendo apenas notícias de dor, de sofrimento, notícias de calamidade, de mortes. Isso não vai fazer bem para a sua mente. É verdade. Escute músicas boas que elevam teu espírito. Assista coisas boas na televisão que de uma maneira ou outra vai te motivar, vai te estimular a ter bons pensamentos. Pare um pouquinho de ver jornal. Tem pessoas que já cedo, 5, 6, 7 horas da manhã, acordam e ainda na cama ligam e começam a escutar sobre tragédias,
notícias que nos fazem mal, já começam um dia mal. E também vão dormir à noite, 10, 11 horas, meia-noite, tendo como última ação do seu dia escutar uma notícia mal na televisão, no telejornal. Isto não é bom. Agora está na hora de a gente se afastar um pouquinho destas coisas que perturbam a nossa alma e procurar coisas que de uma maneira ou outra nos acalmam, nos tranquilizam, que desenvolvem em nós a confiança em Deus. Meus amigos, não estamos sozinhos. Eu não tenho dúvida que Deus está no controle de tudo isso, de que tudo isso vai passar. E quando tudo isto passar, sairemos mais fortes, preparados para outras tribulações e provações que virão. E todos nós sairemos bem de tudo isso. Um forte abraço para você. Se você gostou deste vídeo, divulgue. E espero, numa outra oportunidade, te oferecer mais algumas orientações. Conte comigo, estamos todos juntos. Se nosso barco, neste momento, está passando por algumas ondas fortes, não se preocupe, nós vamos passar. E depois que passarmos por estas ondas atribuladas, nós daremos o devido valor à brisa e à calmaria. Deus te abençoe, um forte abraço e tudo de bom. Até a próxima.